Olá, servidor público, olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você cidadania e serviço público. E hoje nós vamos assistir à palestra do Dr. Marco Antônio Ribas Cavalieri, uma palestra que ele fez no Congresso da Pública Central do Servidor, no seu 3º Congresso Extraordinário. O professor Cavalieri tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Economia. Uma ótima palestra para você entender melhor as questões do serviço público e do servidor público. Então, vamos lá! Então, ele começa a testar também, entre as várias áreas, quais áreas têm maior profissionalização, quais áreas têm menor profissionalização. Tá? Aqui eu estou citando, coloquei assim, 3 perguntas que ele utiliza, mas ele aplica um questionário e obtém dados, então ele não só pergunta para servidores e para políticos, mas ele também vai atrás dos dados para ser um pouco mais independente. Assim, dezenas de perguntas que vão descrever profissionalização, insulamento burocrático, uma série de variáveis que vão ser importantes para o serviço público. Aí ele cria um score, um ranking. Né? Quanto mais alto esse número, mais weberiano é a burocracia daquele país. Quer dizer, mais insulada, mais autônoma, mais profissionalizada, maior progressão por mérito, entrada por mérito tem a burocracia daquele país. E fica bem claro, já nesse artigo antigo dele, de 1999, que países mais desenvolvidos, por exemplo, você pega a Coreia aqui, pega Singapura, né, que tem um PIB per capita altíssimo, você tem serviços públicos mais weberianos. Ou a gente pode traduzir de um modo mais coloquial, mais profissionalizados, mais autônomos, mais baseados no mérito. Né? Enfim, mais estáveis também. Então, países menos desenvolvidos, como, por exemplo, pega a Nigéria, a República Dominicana. A Argentina é um caso que chama bastante atenção. A literatura é bem rica em comparar Brasil e Argentina. Brasil com alto grau de profissionalização do serviço público. Às vezes pode chamar a atenção nossa, a gente dizer, puxa, mas a gente tem tanto para fazer. Né? Mas se a gente comparar com os nossos vizinhos, eles têm muito, muito, muito mais para correr atrás. Tá? Bom, eu também trago alguns outros dados de outras pesquisas. Essa é uma pesquisa da Universidade de Gotemburgo, que continua construindo base de dados. Né? Então, assim, aqui eu coloco essas tabelas estatísticas e de dados, mas, na verdade, eu estou interessado nos nomes. Né? Então, aqui eles avaliam 3 dimensões. Profissionalização, closedness, que é o quão mais insulada é essa burocracia das ingerências políticas da época, tá? E os salários. Tá? Porque, assim, no Brasil, que é um país, vamos dizer, de renda média, não vou dizer subdesenvolvido, mas um país de renda média, os salários do setor público, eles são, em geral, maiores do que os salários do setor privado. Mas isso não acontece nos países desenvolvidos. Se for para os Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, os salários do setor privado, em geral, são mais altos do que os salários do setor público. E mesmo se você fizer recortes no serviço público brasileiro, o que acontece no serviço público brasileiro é uma desigualdade muito grande dentro do serviço público. Tá? Assim, com federal ganhando mais que estadual ganhando mais que municipal, e determinadas áreas ganhando muito, muito, muito mais que outras áreas. Então, determinadas áreas, você tem salários equivalentes a salários de pessoas de altíssima responsabilidade e profissionalização na iniciativa privada, e em outras áreas você tem salários que não chegam a salários de gerência média da iniciativa privada. Tá? Então, o Brasil é um caso sui generis de você estudar. Mas, em geral, nos países desenvolvidos, o salário do serviço público, por isso que é tão importante para o pessoal lá de Gotemburgo, para o Peter Evans estudar salário no setor público, em geral, o salário do setor público tem que fazer um esforço para ficar com o salário próximo do salário do setor privado. Eu, por exemplo, agora como pró-reitor de administração da Universidade Federal, eu passava um perrengue danado em que área? TI. Teve um ano
que eu perdi 16 servidores da área de TI da universidade. A gente tinha cerca de 60 servidores, 16 servidores para iniciativa privada. Claro, porque o salário inicial desses servidores estava lá por cerca de R$ 4.500 para quem só tinha graduação. Né? Aí, para quem tinha mestrado, acho que chegavam em 6 mil. E teve um servidor que saiu e disse para mim, disse depois, professor, eu saí, me ofereceram na Zona Franca de Manaus 16 mil. Aí chegou um desses servidores que saiu, foi lá para essa empresa na Zona Franca de Manaus, e aí ele chegou lá, o chefe dele disse assim, você não tem um colega que faz a mesma coisa que você? Ele tem um monte lá na Universidade Federal do Paraná. Já levou outro. Né? Então você veja, esse problema que a gente tem aqui no Brasil com TI, agora, se não me engano, por exemplo, na esfera federal, o Ministério da Gestão e Inovação lidou com esse problema, ou seja, subiu e parece que criou uma carreira melhor para o pessoal da TI. Nos países desenvolvidos, é um problema para todas as carreiras. Para todas as carreiras. Eu vou citar um outro exemplo, né, que é assim, um exemplo que a gente pode ver na cultura geral. Né? Tem uma série sobre o julgamento daquele jogador de futebol americano, O.J. Simpson, que matou a esposa. Né? E aí, durante toda a série, fica muito claro uma coisa que aqui no Brasil chamaria muita atenção da gente. É assim, os promotores do Ministério Público, pobres e sem recursos para processar o cara, e o cara com os advogados milionários. Né? Assim, então, assim, e os caras que trabalhavam no Ministério Público, os caras assim, poxa, ganhavam um salário mais ou menos, não conseguiam contratar assistentes jurídicos bons, porque podiam pagar pouco. Né? Enquanto isso, o cara lá do outro lado com os advogados milionários. Né? Aqui no Brasil, nas funções essenciais da justiça, a gente já separou isso e aqui não acontece esse problema. Mas quando eu vi esse seriado, eu disse, vou usar em sala de aula isso para falar de salário no setor público. Né? Como nos Estados Unidos a coisa inverte. E é difícil mesmo para o Estado lá norte-americano, como é que o cara vai pagar para advogado público, mesmo que a iniciativa privada paga, mesmo que uma Microsoft, um Facebook, né, uma Apple paga? É muito difícil, muito difícil. Tá? Bom, continuando no que eu quero mostrar para vocês, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico que relaciona aquela escala de profissionalização, insulamento e salários no eixo horizontal com o que é inexplicado no crescimento econômico dos países no eixo vertical. Por que ele faz essa relação? Porque ele quer dizer assim, a gente consegue, os economistas conseguem explicar várias coisas no crescimento. Eu quero pegar o que sobra. O que sobra, será que ele tem relação com a escala de profissionalização do serviço público? Ele vai lá e faz a correlação para vários países, isso já em 99, tá? E vê que tem correlação. Daí, assim, para quem entende de estatística, o que ele faz? Uma vez que ele viu que tem correlação, a academia começa a perseguir a causação. Né? Ou seja, será que profissionalização do serviço público causa crescimento econômico? Será que causa melhorias em, por exemplo, saúde pública? E aí vem uma série de trabalhos mostrando que essas relações existem para vários setores, para vários objetivos do setor público. Tá? Essa aqui já é uma relação entre, enfim, aqui estão os nomes dos países, fica ruim de ver, até no papel, até no artigo é ruim de ver, mas é a imparcialidade da administração pública no eixo horizontal, que é resultado de profissionalização, de insulamento, de melhores salários, tá? Versus o PIB per capita. Agora é o PIB per capita, não é a parte inexplicada do PIB per capita, não é o PIB per capita. Então você vê uma relação também. Quanto mais imparcial é a administração pública, mais insulada, mais profissional, melhores capacidades técnico-administrativas, seleção por mérito, concurso. Por exemplo, falando de novo dos nossos irmãos argentinos, concurso público lá não é tradicional, como aqui. Né? Lá é uma exceção. Tá? Então, a burocracia deles não é uma burocracia tão insulada, tão baseada em mérito, tão werberiana, como a nossa burocracia. Então, e aqui está o PIB per capita, a gente vê que isso cresce, né? Para o PIB per capita também. Tá? Esse é um outro artigo também, que eu só coloco aqui, que é um artigo recente, em que os pesquisadores, se eu não me engano, esses são pesquisadores suecos, eles dizem assim, olha, essas 2 décadas de pesquisa baseada no que Peter Evans fez
mostra que há relação entre crescimento econômico e burocracia profissionalizada, mas esse resultado pode não ser tão grande quanto eles achavam, mas revela-se que para países subdesenvolvidos e mais para o curto prazo isso é mais importante ainda. Tá? Isso abre uma outra vertente de pesquisa, que é o seguinte: ora, se é mais importante para países subdesenvolvidos, vários outros pesquisadores se questionaram o seguinte: sabe por que deve ser mais importante para países subdesenvolvidos? Porque uma burocracia mais profissionalizada, capacidades estatais, técnico-administrativas mais desenvolvidas, contém corrupção. Mais dinheiro chega na ponta das políticas públicas se você tem uma burocracia melhor, mais insulada dos interesses políticos. Tá? Esse é um outro livro que eu cito, da professora Catherine C. King. Tá? Ela é professora de Harvard. Tá? E ela faz uma história das instituições e das ideias desenvolvimentistas do Brasil e nos Estados Unidos. Esse livro é um clássico assim, para quem estuda isso que eu estudo, porque ele faz justamente a comparação dos anos 50 e 60 no Brasil e nos Estados Unidos, e ela chega à conclusão: o desenvolvimentismo deu mais certo no Brasil, em boa medida, por quê? Porque o Brasil tinha um serviço público que conseguiu, por exemplo, se você olhar para o plano de metas do JK, que conseguiu operar o plano de metas, enquanto lá, eu lembro, se não me engano, o presidente argentino era o Frondizi, né? Lá o serviço público argentino não conseguiu operar a implantação de planos de desenvolvimento. Tá? Então, isso foi muito importante para o Brasil. Até eu acho que no próximo slide eu coloco o presidente JK e o Arturo Frondizi, o presidente argentino. Os presidentes que foram mais ou menos na mesma época, Brasil e Argentina. Aliás, o que o JK faz? Mesmo a gente já tendo um serviço público relativamente bem desenvolvido para a América Latina, mérito do antigo DASP, talvez alguns de vocês já ouviram falar do Departamento de Administração e Serviço Público, criado lá pelo Getúlio Vargas, o JK chega no governo e diz assim: puxa, mas com esse pessoal aqui, o meu plano é tão grande, eu quero construir uma capital nova, meu plano é tão grande que esse pessoal não vai conseguir operar esse plano. Aí ele cria o que ele chama de uma burocracia paralela, o que os historiadores, chamam de uma burocracia paralela. Ele cria escritórios de desenvolvimento para lidar com o plano de metas que estão separados da burocracia que já tinha. Mais especializada, mais bem formada, mais bem selecionada, e eles conseguem operar o plano de metas com muito mais desenvoltura. Tá? Aqui eu coloquei só a foto, né, do nosso Luiz Simões Lopes, né, o criador do DASP. Assim, a literatura de administração pública, de história da administração pública brasileira, acredita a ele o começo dessa administração pública que nós somos servidores, né, com a criação do DASP e a criação, ou seja, a passagem de uma administração patrimonialista, sem concurso público, quase todo mundo indicado por cartão de político, para uma burocracia que já tinha concurso. Aí eles começam a criar grandes burocracias em ilhas de excelência, por exemplo, o Banco do Brasil, o Ministério da Fazenda. Uma burocracia que já era bem especializada na época, né, desde o século XIX, era a diplomacia. A diplomacia sempre foi a mais desenvolvida no Brasil, né, desde o século XIX. Tá? Bom, continuando com alguns outros artigos, esse artigo aqui, também é coisa de professor, né? Eu coloco o artigo assim só para mostrar que eu não estou tirando da cartola, né? Que eu estou tirando de algum lugar. Aí vocês vão ter que, quem não vê a letra pequenininha vai ter que acreditar em mim. Né? Mas está ali o artigo, enfim. Esse artigo de vários autores famosos, por exemplo, a Luciana Singolani, da Escola de Governança de Maastricht, é uma especialista em capacidades estatais bem famosa, eles mostram que quanto melhor a autonomia da burocracia, você consegue efeitos em redução da mortalidade infantil e de prevalência de tuberculose. Então você veja, você tem testes, e claro, isso aqui, obviamente, não é o objetivo aqui, mas lá na Universidade Federal do Paraná e em outras universidades, departamentos de economia principalmente, a gente tem várias técnicas que deram o Nobel de Economia para diversos pesquisadores nos anos recentes, que conseguem isolar o efeito de determinadas coisas e dizer assim: olha, eu consigo dizer que essa redução de mortalidade infantil é devido a essa variável aqui, que é o insulamento burocrático. São técnicas avançadíssimas de estatística, né? Enfim. Até nós temos um amigo, o professor Paulo Jacinto, que é um dos maiores especialistas brasileiros, exatamente nessas técnicas. Né? Você consegue isolar os efeitos de cada coisinha
na redução da mortalidade infantil, na prevalência de tuberculose, no crescimento econômico, tá? Na redução, por exemplo, de lixões. Tá? Então, você consegue isolar essa contribuição. E é isso que esses pesquisadores fazem. Usam essas técnicas estatísticas para demonstrar isso. Tá? Então, eu quero ir para alguns artigos nacionais. Tá? Aqui é só a tabela da estatística, né? Enfim, mas eu quero ir para alguns artigos nacionais. Nós temos um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor André Marenco, que é um grande especialista nessas capacidades estatais. Tá? Então, o que ele faz? A preocupação é principalmente com o município. Para o município é mais difícil, inclusive financeiramente, né, ter uma burocracia estatal, um serviço público estatal bem estruturado. Tá? Então, ele vai pesquisando o que você ter municípios com burocracias estatais mais bem organizadas, mais insuladas, mais selecionadas por mérito, tem efeito em diversas variáveis de desenvolvimento socioeconômico. Tá? Nesse artigo, se eu não me engano, ele faz a relação entre burocracia local na contribuição para uma menor desigualdade econômica e melhor desenvolvimento humano, e ele encontra efeitos. Tá? Ou seja, efeito de uma maior profissionalização em municípios com IDH maior. Então, e claro, essa relação não é de correlação, ele usa técnicas estatísticas para mostrar causação, ou seja, parte do maior índice de desenvolvimento humano daqueles municípios é devido a uma melhor burocracia estatal. Tá? Ele também tem uma pesquisa aqui que é sobre arrecadação de imposto patrimonial, né? Ou seja, quanto melhor, mais bem estruturado. Isso aqui, para quem trabalha em fisco, deve ser quase que uma coisa óbvia, né? Mas aí vai lá o pesquisador e diz, não, aquela impressão que os colegas servidores têm, eu quero mostrar estatisticamente. Daí ele vai lá e mostra estatisticamente. Ou seja, quanto mais bem organizado é o fisco municipal, maior a arrecadação. Né? E eu arriscaria dizer, e talvez seja um tema de pesquisa importante, mais justa e equitativa é essa arrecadação também, né? Porque ela vai incidir de forma mais igual sobre quem tem que incidir. Tá? Quanto mais profissionalizada é a burocracia municipal. Tá? Então, eu estou só mostrando vários artigos aqui que fazem essa relação, né, com a intenção, não sei como é que está meu tempo, 5 minutos, tá. Com a intenção de mostrar para vocês o que nós na academia, nós colegas servidores da academia, o que nós fazemos, né, para justamente mostrar a importância de você ter um serviço público bem estruturado, bem selecionado, bem capacitado, né? Ou seja, a capacitação também não pode ser mais uma capacitação. Faça um concurso público concorridíssimo, o cara passou lá. Aí nunca mais o cara precisa fazer curso nenhum. Bom, 25 anos depois, aquilo que o cara aprendeu lá atrás, né? Enfim, são coisas antigas. Então, você precisa capacitar. Então, você ter política de capacitação, né? Isso eu lembro quando eu trabalhei com o pessoal do esporte, a gente fazia essa pergunta para as secretarias municipais. Mas peraí, mas esses servidores que você tem aí, eles têm capacitação constante? Uma coisa que aí é mais polêmica, mas que a gente constata que é uma verdade, que talvez não valha tanto para áreas como auditoria, polícia, mas, por exemplo, para a área de educação vale, é você ter uma parte, não todo, mas uma parte da remuneração vinculada a desempenho. Tá? Quanto mais você tem um incentivo para que o servidor persiga determinados objetivos, melhor esses objetivos vão ser atingidos. Tá? Isso tem evidência vasta internacional, mostrando que uma parte da remuneração ser ligada a desempenho é importante. Não o todo, uma parte da remuneração ser ligada a desempenho. Agora, recentemente, puxa, pena que ficou a citação em cima, eu tinha colocado uma animação, mas enfim, saiu esse livro. Para quem, se não me engano, esse livro também tem em espanhol, tá? Mas para quem se interessar pelo tema, esse livro é de 2018 ou 2017, ele resume todos os estudos que foram feitos desde o final da década de 90, tá, sobre justamente essa relação de, ele te chama organizando o Leviatã, né, organizando o Estado. Né, então, políticos, burocratas e o fazer do bom governo. Tá? Então, ele relaciona tanto as teorias que explicam por que burocracias bem organizadas, bem profissionalizadas, são importantes e como fazer
quais são as variáveis, quais são os elementos que fazem com que uma burocracia seja uma boa burocracia, tá? E qual que é o efeito disso em uma série de variáveis. Por exemplo, nos ODS. Tá? Vários artigos foram publicados em anos recentes mostrando essa relação. Tá? Bom, e aí a gente tem eu termino falando de alguns desafios que nós temos para o serviço público, em especial brasileiro. Eu tenho acompanhado a legislação recente, e a legislação recente tem ido muito na direção, eu que dou aula de políticas públicas faz bastante tempo, eu tenho visto, por exemplo, a Lei 14.129, que é a Lei de Governança e Governo Digital. Né? Quando eu li aquela lei pela primeira vez, uma lei de 2021, se eu não me engano, eu disse assim, nossa, parece a minha aula, né? Os caras usam todas as palavras que usam lá, avaliação, monitoramento, implementação, né? Todas as coisas que a ciência das políticas públicas diz que são importantes de você fazer, o Brasil está, felizmente, passando isso para a sua legislação. Tá? Então, a gente tem uma legislação muito moderna, tá? Inclusive com isso que eu citei, com a alteração, emenda constitucional de 2019, com a alteração dos artigos 37 da Constituição e com o artigo 165, que é o artigo de orçamento público, né? Dizendo assim, olha, se você vai fazer um orçamento programa, né, que é o orçamento que a gente faz aí, você vai fazer um PPA, é o seguinte, você, para colocar o programa no teu PPA novo, você tem que ter avaliado o antigo e tem que dizer, ó, esse programa funciona. Você pega um programa lá, eu estudei durante um tempo Bolsa Atleta, estamos em Olimpíada agora, né? É um programa de mais de 100 milhões de reais, é bastante dinheiro. Então você faz o seguinte, avalia estatisticamente, com base nas melhores técnicas disponíveis aquele programa, e se esse programa funciona, você passa o programa para o teu próximo PPA. Básica, assim, super grosso modo, né, tem gente aqui que deve entender muito mais de legislação de orçamento que eu, deve estar dizendo, não, o professor está estilizando demais. Mas eu estou falando super grosso modo, assim, a manutenção dos programas de governo tem que se basear em avaliação e monitoramento contínuo desses programas. Tá? Com base, e aí eu gosto de dizer uma coisa, assim, como professor, cientista, pesquisador, é assim, a ciência que a gente tem, ela soluciona tudo, ela dá resposta a tudo? Não. Assim como eu não consigo voar do Rio de Janeiro a Nova York em 1 hora. O avião que a gente tem é esse que demora, sei lá, 12. Tá? Então, as técnicas estatísticas que a gente tem, elas dão resposta a tudo? Não, mas são as melhores que a gente tem. Então, não usar, sabe, eu gosto de dizer isso assim, não usar a melhor administração que a gente tem, as técnicas desenvolvidas pelos administradores, as melhores técnicas de contabilidade, de auditoria, as melhores técnicas de estatística, as melhores técnicas de economia, eu comparo o seguinte, você não usar isso no governo é a mesma coisa que você ser anti-vacina. Porque existem evidências que vacina, e eu não estou falando de vacina de Covid, tudo que é doença, tem evidências fartas de que vacina tá funcionando. Então, você não usar isso, e você não capacitar os seus servidores públicos para que eles possam utilizar essas melhores técnicas disponíveis, se não eles mesmos aplicar. E aí uma coisa que eu sempre falo, eles conseguirem conversar com a academia, com a universidade, para, junto com a universidade, aplicar essas técnicas, tá? É a mesma coisa que você ir no médico, o médico te receitar um remédio e você dizer, não vou tomar. Não, mas por que você não vai tomar? Você não quer melhorar? Porque eu desconfio desse médico. Não, tudo bem, é um direito seu. Mas, na verdade, o ideal é que você vai no médico, o cara mede a tua pressão, você está com pressão alta, você dá um remédio para pressão alta, você toma. Né? Então, a gente tem evidências, e é isso que eu quis trazer aqui para vocês. Né? Apesar dos grandes desafios que a gente tem, um dos desafios é dinheiro. Né? Para estruturar um bom serviço público, a gente tem dinheiro, e a gente não pode também vender o terreno no céu, dizendo assim, não, vamos colocar tudo na lei aí, e a gente pode ser que a gente não faça. Né? Mas que a gente tem que ter consciência, que a gente tem que ter um norte, e que, principalmente, eu acho que esse é o motivo do meu queridíssimo amigo Tadeu me pedir para dar essa palestra, de que um dos nortes, de que se a gente quiser ser um país desenvolvido, com políticas públicas que tratem bem a saúde do povo, que tratem bem a educação, que tratem bem a segurança pública é um baita desafio para a gente. Né? Eu lembro quando eu era criança, o desafio do Brasil era a inflação. Hoje eu acho que é segurança pública. Vou dizer isso. Né? Se a gente quer ter isso, o que a gente tem que fazer? Uma das coisas que a gente tem que fazer é ter como norte melhorar, valorizar e capacitar e desenvolver o nosso serviço público.
Então, é essa a mensagem que eu quis trazer hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e pelo convite do meu amigo Tadeu e da pública. É um prazer e um orgulho estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor Marcos. Vou passar para a Thalita para verificarmos se tem alguma pergunta para ser apresentada. Tá, do Hernani, né? Segundo sua apresentação, estudos comprovam que o crescimento econômico está relacionado a um maior nível de insulamento e autonomia no serviço público. Claro, sim, eu acho que tem relação, né? Uma vertente de estudos que se desenvolveu bastante desde os anos 70 é essa vertente da economia, da macroeconomia, que propugna por um banco central independente. Talvez um dos primeiros grandes economistas, um economista lá de uma universidade que eu estudei, que eu fiz meu pós-doutorado na Universidade de Chicago, Robert Lucas. Eu não sou um economista que concorda com a tese do Banco Central completamente independente. Mas, veja bem, no fundo, eles estão meio que fazendo isso que eu estou dizendo aqui. Eles estão pegando a ciência, talvez uma parte da melhor ciência disponível, e tentando aplicar para ver se funciona. Eu acho que, assim, é claro que eu estou falando aqui de autonomia, de insulamento burocrático, mas é óbvio, né, que a gente sempre tem que... E aí eu estou falando para uma plateia qualificadíssima, então eu sei que isso vai estar no pensamento de vocês. É lógico que um balanço entre a política, né, e a burocracia, ele é sempre necessário. Principalmente, vejo, assim, isso é uma coisa muito de economista, né? Principalmente com a política setando os grandes objetivos estratégicos do país e essa burocracia, né, trabalhando para perseguir esses objetivos, né? Então, veja, algumas coisas você tem muitas considerações morais, éticas, religiosas, culturais em um país. Pega os Estados Unidos, país desenvolvido. O país desenvolvido. A gente tem uma farta literatura estatística mostrando que mais armas, mais crimes violentos. Mas veja, isso eu digo sempre nos meus cursos de políticas públicas. A população tem o direito de escolher se o cara quer ter arma. Ele tem o direito à informação, né, que a academia pode produzir, de dizer assim, olha, o resultado pode ser uma sociedade mais violenta. Bom, chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.